Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e nesta aula vamos diferenciar o que é um gene dominante e um gene recessivo. Então é uma aula que está dentro de genética e que muitos estudantes confundem. Começa pelo nome gene dominante, gene recessivo. Aí as pessoas já começam a fazer, eu tenho um gene dominante, então eu sou melhor. Não, começamos aí. Quando se trata de gene dominante ou gene recessivo, não significa que é um gene melhor ou um gene pior. Isso você já tem que entender desde o início. Mas tem alguns conceitos errados aqui, tem inclusive contar um nome. E por isso eu vou explicar tudo para vocês e no final a gente vai fazer alguns exemplos. Uma aula bem tranquila, mas muito importante e fundamental para que você possa desbravar a genética. Então olha só, primeiro o que é um gene? Ora, nós temos trilhões de células. Dentro das nossas células tem uma organela chamada núcleo. Dentro do núcleo estão os cromossomos. Pessoal, isso aqui é um cromossomo. Eu representei ele duplicado. Um cromossomo se duplica antes da célula se dividir. Então ele é bem famosinho assim, parece um X, né? Mas aqui está o cromossomo. Bom, esse, volto a dizer, está duplicado. Às vezes ele tem só uma perninha, como eu coloquei aqui. Mas aqui, só uma representação. O cromossomo, ele é uma molécula de DNA. Lembre-se que a molécula de DNA, ela tem as letrinhas A, T, C e G. Quando essa grande molécula de DNA se enrola nela mesma, a gente enxerga os cromossomos. Então, um cromossomo é uma molécula de DNA. Se fosse possível tu segurar a pontinha dessa fita e puxar ela, você ia ver que o DNA é uma dupla fita, lembre-se lá da parte de bioquímica de DNA, no qual as letrinhas estão pareadas, sempre o A com o T com o A, obviamente, o C com o G e o G com o C, sempre assim. Onde tem T, do outro lado tem que ter A. Isso para a fita de DNA. Tá, professor, tu fala de cromossomo, que é uma molécula de DNA, mas o que é o gene? Gente, o gene é uma sequência destas letrinhas que tem informação suficiente para que a nossa célula produza uma proteína. Então, olha só, nós temos aproximadamente 25 a 30 mil genes. E o que diferencia eu de você, você das outras pessoas, são os genes diferentes que a gente tem. Muito embora a gente seja da mesma espécie e possuímos muitos genes em comum, alguns são diferentes. Por exemplo, o gene que guarda informação para a cor do meu olho provavelmente seja diferente do gene que guarda informação para o seu olho. Cor do cabelo, formato do cabelo, cor da pele. São genes diferentes, que consequentemente produzem proteínas diferentes. Mas agora vamos ao que interessa. Nós temos 46 cromossomos. Te liga, 46 cromossomos em cada uma das nossas células. Se tu colocar na prova, professor, eu tenho 46 cromossomos. Está errado. São 46 cromossomos em cada uma das nossas trilhões de células. Com exceção das hemácias, que não tem núcleo, então não tem cromossomos. Ok, então são 46 o total. Mas nós somos indivíduos 2N. Por que nós somos indivíduos 2N? Porque nós recebemos 23 cromossomos do pai e recebemos 23 cromossomos da mãe. Olha que interessante. Por isso que nós somos 2N. Nós temos duas cópias de cada tipo de cromossomo. Esses cromossomos, imagina, você recebeu 23 do pai e 23 da mãe. Significa que você recebeu o cromossomo de número 1 do pai e o cromossomo de número 1 da mãe. O cromossomo de número 2 do pai e o cromossomo de número 2 da mãe. Consequentemente, existe o que a gente chama de cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos são os que ficam pareadinhos, imagina um do lado do outro, e que determinam o gene. Portanto, olha só, aqui, essa região aqui, eu vou vir para cá, que eu pintei em laranja, é o que a gente chama nos cromossomos de locus gênico, que é o local onde está um gene. Então isso aqui é um gene. Um gene, portanto, pode ser formado por duas letrinhas. Essas letrinhas a gente chama de alelos. Te liga só, isso aqui confunde muito. Então nós não temos assim dois genes para essa característica. Não, nós temos dois alelos. Guarda essa informação, que é o que mais confunde os estudantes. Ok, então um gene pode ter esses dois alelos. Eu digo pode porque pode ter mais, que eu vou explicar no final da aula. Tranquilo. Então esses são os cromossomos homólogos.
esse cromossomo, supondo que seja o 1 que tu recebeu do pai, esse será o cromossomo 1 que tu recebeu da mãe. E aí tem esses alelos. Repara que ele pode ser dominante ou ele pode ser recessivo. E é isso que a gente vai focar nessa aula. Presta bem atenção aqui. Os alelos, pessoal, são as variações de um gene. Porque imagina só, tem um gene que determina o lobo da orelha, se ele é preso, que nem o meu, ou se ele é mais soltinho. Ora, tem um alelo que determina ele ser preso e tem um alelo que determina ele ser solto. Eu sei, e vou te falar uma coisa interessante, já olha para tua orelha aí. A orelha ter esse lobo preso é um gene recessivo que dá essa característica, ou seja, não fica aquela voltinha. Isso é recessivo, então eu sei que a variação que eu tenho desse gene é recessiva e, portanto, é o Azinho. E do outro lado também vai ter que ser o Azinho. Por quê, professor? Porque se eu tivesse o Azão e o Azinho, o dominante seria ele solto. Se ele domina, seria solta a minha orelha. Mas agora vamos entender com outras palavras. Gene dominante ou gene recessivo. Perceba que aqui tem um erro clássico que os estudantes cometem. Na verdade, a gente fala de gene dominante ou gene recessivo. Gente, o gene é um só. Como eu disse para vocês, os alelos, as letrinhas que mudam. Então, o que tem que colocar aqui não é genes dominantes, e sim alelo dominante. Ok? Então não se confunda. É claro que as provas muitas vezes falam gene dominante, tudo bem, leva numa boa. Só que se você quer ser hardcore, se você quer realmente desbravar a coisa, lembre-se de escrever alelo dominante, alelo recessivo. Então olha só, os genes, ou melhor, os alelos dominantes são representados nos exercícios com as letras maiúsculas. Por exemplo, o famoso azão ou besão. São os alelos dominantes. Por quê? Ah, professor, como eu disse no início da aula, significa que o azão é dominante, então é melhor? Claro que não. Tem inclusive alelos dominantes que caracterizam uma doença, uma condição ruim para o organismo. Então não significa ser bom, só que domina. Por quê? Na presença de um dominante com um recessivo, o que é expressado é o que traz o alelo dominante. Então olha só, são expressos em homozigose. O que é homozigose? Vamos lá, introdução à genética. A gente tem aula explicando esses conceitos. Quando se fala que o gene está em homozigose, significa que os alelos são iguais. Azão, azão, besão, besão, por exemplo. E heterozigose é quando eles são diferentes. Azão, azinho, besão, bezinho, hétero, diferentes. Ok? Então, olha só, quando um gene, quando um alelo, grava a informação, é dominante, ele vai ser expresso tanto nessa forma, em homozigose, quanto na forma de heterozigose. Tá? Vale lembrar, professor, sempre vai ter dois aqui? Claro, tu recebe um do pai e um recebe um da mãe. Então, sempre vai ter que ter uma competição ali. Ou um vai se expressar, ou o outro vai se expressar, ou vão ser iguais, ou nenhum se expressa, ou na verdade eles coexistem ali, mostrando uma característica em comum, que eu vou falar isso para vocês, que é a codominância também no final da aula. Tranquilo? Beleza? E os genes, ou melhor, alelos recessivos. Perceba só, um alelo recessivo ele é representado pelas letrinhas minúsculas, Azinho, Bzinho e assim por diante. Tá? Lembre-se que isso é só representação. Poderia botar Czinho, Dzinho, Izinho, qualquer coisa que seja em minúsculo, que é só para representar. E agora olha uma característica importante. Um gene recessivo, ou melhor, eu estou frisando aqui para que a gente nunca se confunda. Quando a gente fala de gene recessivo, entenda alelo recessivo. Eles se expressam apenas, olha só essa palavra, apenas em homozigose. Ou seja, se o alelo é azinho, ou seja, ele é recessivo, ele só vai se expressar azinho, azinho, ou bezinho, bezinho. Por quê, professor? Porque se eles estiverem em heterozigose, o outro for o azão, por exemplo, ele não vai se expressar, porque o maiúsculo, o dominante, anula a informação do recessivo. Ok? Beleza. Então, olha só, eu trago aqui para vocês alguns exemplos bem simples. Quando dois indivíduos heterozigotos, por que são heterozigotos? Tem azão, azinho, cruzam. Imagina uma característica qualquer, que o exercício ele sempre vai falar, uma característica tal, um indivíduo tal, se é heterozigoto, se é homozigoto dominante ou recessivo. Eles literalmente cruzam. Então, olha só, azão, 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 azinho, azão, 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 azinho, azão, vamos botar sempre a maiúscula na frente, com azinho, e azinho, azinho. Olha o que acontece aqui. Então, quando dois indivíduos, para uma determinada característica, cruzam, vamos supor o exemplo do lobo da orelha.
Se o indivíduo é heterozigoto para o lobo da orelha, ela vai ser solta. Por quê, professor? Porque eu disse para ti que a característica dela solta é dominante. Se ele é heterozigoto, significa que ele tem a característica para que ela seja solta. E, consequentemente, ela domina frente à outra característica. Eu, no lobo da orelha, sou azinho, que a gente vai fazer o segundo cruzamento aqui. Então, imagina que um indivíduo que tem o lobo da orelha solta, só que carrega o gene para a orelha presa, casa com uma mulher com a mesma característica. Qual é a probabilidade dos filhos, por exemplo, nascer com a orelha presa? É apenas essa aqui. Então, 25% de chance, ou 1/4. Por quê? Tanto aqui, olha só, o dominante vai ser expresso, quanto aqui e aqui, o dominante também vai ser expresso. Tá? Isso é importante você saber. Agora vamos para o outro cruzamento. Azão, azão. Imagina um indivíduo que é azão, azão. Tá? Lembra, genótipo azão, azão. Cruza comigo, por exemplo. Eu vou cruzar aqui. Minha esposa é isso e eu sou isso. Vamos ver como é que é. Qual é a chance dos nossos filhos nascerem com a orelha presa ou com a orelha solta. Olha só. Azão, azinho, azão, azinho. Eba! 100% dos filhos desse casal, 100%, serão heterozigotos. Aí tu pensa assim, tá, poxa, e aí, quem domina? Quem domina é a letra maiúscula. Nesse caso, a letra maiúscula, o exemplo que a gente está tendo, é lobo solto. Então, 100% dos nossos filhos terão a orelha com lobo solto. Só que eles vão carregar o meu gene. Eu singelo genezinho ali de orelha presa. Ok? E vamos para um outro exemplo. Imagina que eu agora cruze com uma mulher que seja heterozigota. Tem o lobo solto, mas carrega o gene do lobo preso. Então, olha só. Azão, azinho, 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 azão, azinho e azinho e azinho. Olha só. Aqui, nesse caso, desse cruzamento, a chance de uma criança nascer com o lobo preso, que nem o meu, é 50%. Ok? Ou 1/2. E 50% dela nascer com o lobo solto. Nesse caso aqui, essas crianças que nascerão com o lobo solto, a chance de 50%, elas, embora tenham esse lóbulo solto da orelha, elas carregam o gene, aqui do ladinho, para ele o presinho, ok? Tranquilo, gente, é mais ou menos isso. A parte de genética, eu sei que é um pouco chata, é muito conceito, mas eu tentei esclarecer para vocês, resumindo novamente, que um gene, quando a gente fala gene dominante, significa que é a letrinha, que é o alelo que é dominante, porque o gene é o conjunto das letrinhas. E ele, quando é dominante, esse alelo, ele vai ser expressado, essa característica, tanto em homozigose, quando ele está com uma letrinha igual a ele, quanto em heterozigose, quando ele tem, por exemplo, o azão, mas está com o azinho ali, mas como ele é o azão, ele vai dominar. E um gene, ou melhor, um alelo, quando ele é recessivo, ele só vai ser expresso, tá? Esse gene só vai acabar sendo expresso, ou melhor, esse alelo, quando ele estiver em homozigose, ou seja, somente com ele mesmo. Porque se tiver um azão aqui, ele vai ser anulado. E aí tem outros conceitos que eu não vou entrar aqui, e só vou comentar para vocês, para a aula não se estender, mas todos os conceitos a gente tem aulas específicas aqui, né, ou na plataforma. Inclusive, eu aconselho muito vocês assistirem a nossa aula aqui de introdução à genética. Mas quando a gente fala que isso aqui, tá, é exemplo de dominância completa, porque ou o domina e o outro é dominado, só isso. Tá? Não significa que é melhor ou pior. Mas tem também a dominância incompleta, quando fica um meio termo, ou dominância intermediária. Significa o quê? Imagina que tem plantas que trazem a flor, o hibisco, por exemplo, uma flor branca e outro hibisco que tem a flor vermelha. Se você cruzar essas duas plantas, nenhum nem outro domina. É codominância, os dois vão dominar e vai nascer um filho meio termo. Um filho com flores rosa, nem branco nem vermelho, fica rosa. Os dois estão sendo expressos e eles ficam no meio termo ali, tá? Nenhum é anulado, nem o outro, eles ficam no meio termo. Aí tem a codominância. Um grande exemplo é do sangue. Por exemplo, tem pessoas com sangue AB. Cara, é o gene que carrega o sangue A, ou melhor, é o alelo que carrega o sangue A, entrou em colisão com o alelo que carrega o tipo B. Em vez de ganhar ou o A ou o B, os dois dominaram. Os dois estão juntos nas hemácias das pessoas e, consequentemente, a pessoa tem o sangue do tipo AB. Tem também o gene letal. O gene letal é quando ele é expressa, a pessoa normalmente nem nasce ou morre em seguida. Ele é letal, não é compatível com a vida. Geralmente são genes
recessivos, assim, na verdade, são alelos recessivos, ok? Tem herança poligênica, a herança poligênica são vários e vários pares de alelos para determinar uma característica. Imagina só, cor do olho. O olho não é só preto ou o escuro ou claro. Ele tem vários tons de claro, vários tons intermediários, vários tons escuros. E aí tem a polialelia. É quando não tem só o azão ou o azinho. Imagina, isso aqui é um gene, né? Ele é representado aqui por esses dois alelos. Mas imagina que existem um terceiro tipo de alelo aqui. Então ele é polialelia, mais de 2 alelos. É o exemplo do nosso sangue. No nosso sangue nós chamamos de alelo IA, IB e Izinho. Uma pessoa pode carregar o IA e o IB, uma pessoa pode carregar o IA e o Izinho, uma pessoa pode carregar o Izinho e o Izinho. E aí você assistindo a nossa aula de tipos sanguíneos, eu mostro para vocês lá. Então são 3 alelos num único gene. É um tipo de polialelia, né? Ou que também chamamos de alelos múltiplos. Ok, gurizada? Um grande abraço, não quero me estender demais. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, um grande abraço e até mais. Tchau.